O tema do vídeo de hoje é de extrema importância para a saúde, porque poucas pessoas sabem o quanto comer proteína em excesso pode ser prejudicial. Não vou ser contra aqui a alimentação carnívora, nem vou falar aqui detalhes, embora eu seja vegetariano. Eu não quero entrar nessa polêmica. Eu quero trazer fatos científicos, fatos lógicos, que vão falar sobre o perigo desse consumo excessivo de proteína que as pessoas têm hoje em dia e o quanto esse consumo pode gerar várias doenças. Estamos falando das doenças autoimunes, de problemas de alergias de todos os tipos e outras reações, como doenças inflamatórias, que estão relacionadas com esse consumo excessivo de proteína. Meu nome é Marco Menelau, seja muito bem-vindo a esse canal de psicomedicina e medicina natural, um canal que vai tratar de temas relacionados às chamadas medicinas alternativas, complementares, e também vai falar sobre psicologia, fala sobre filosofia, certo? E tem esse pacote completo, que também trata de temas relacionados aos alimentos funcionais, à nutrologia. E vou falar hoje a vocês aqui sobre algo que eu estudo já há muito tempo e que está relacionado com essa questão das proteínas. Antes de começar realmente a falar sobre o vídeo, vamos falar sobre aquele mesmo tema que eu todos os dias falo, em se inscrever em nosso canal. Peço a você que se inscreva agora. Muitas pessoas assistem os vídeos e não se inscrevem no canal. Isso é muito importante, porque quando você se inscreve no canal, aumenta o número de inscritos, o YouTube começa a dar mais relevância ao tema, a dar mais relevância ao que é tratado, aos conteúdos que estão no canal. E os vídeos são oferecidos para mais pessoas. Ajude a gente a fazer crescer esse canal, que, aliás, está crescendo cada dia. Estamos aí com o vídeo da água com limão, com mais de 3.400.000 visualizações, um sucesso absoluto aqui no Brasil e fora do Brasil. E estamos muito felizes em dar continuidade a esse trabalho, que é, na verdade, um fórum de discussão, porque eu estou aqui falando para uma câmera, mas, na verdade, estou falando para você. E não estou falando só para você, estou falando para milhares de pessoas. Milhares de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo todo. E isso faz com que nós sejamos um grupo de discussão, um grupo de estudos. Tento responder o máximo possível às indagações e às perguntas de vocês, mas antes de tudo peço desculpas, porque não é fácil conseguir responder todos, assim como eu desejo, porque o tempo não dá. Mas eu vou fazer o possível para cada vez mais atender vocês e responder às suas perguntas. Eu não posso prescrever aqui como médico, eu posso apenas dar a vocês sugestões, dicas e fazer esse grupo de estudos, que é já há algum tempo esse canal de psicomedicina, ok? Então, o tema de hoje está relacionado às proteínas. Antes de qualquer coisa, eu vou explicar para vocês o que é uma proteína. A proteína é uma macromolécula, ou seja, uma molécula grande, composta de aminoácidos. Os aminoácidos são os tijolinhos que vão se juntando e formam as proteínas. As proteínas são um alimento importante, porque o nosso corpo ele fabrica proteínas o tempo inteiro e elas têm várias funções. Tem a função estrutural, tem a função de ser enzimas. A grande parte das enzimas são proteínas. Então, proteínas são as maiores moléculas da vida. Não existiria vida sem proteína. E para que você faça as proteínas, você precisa dos aminoácidos. Dentre esses aminoácidos, existem alguns que o corpo fabrica. E existem outros que o corpo não fabrica, que são os aminoácidos chamados essenciais. Esses aminoácidos essenciais, você precisa absorvê-los pela alimentação. Só que você precisa de aminoácidos. Você não precisa de proteínas. E por que isso? Ora, a proteína, ela sempre contém um código, porque ela é fabricada pelo nosso próprio corpo. As proteínas que estão compondo as minhas células, as paredes celulares, que estão compondo as minhas enzimas, que estão compondo os hormônios, existem alguns hormônios que são proteicos. Em suma, as proteínas que circulam pelo meu sangue e estão no meu organismo são proteínas que possuem um código que identifica elas como as proteínas de marco. É um código único, o código genético determina isso aí. E só pode habitar dentro do meu corpo essas proteínas que são minhas, de marco. Se eu pego qualquer proteína externa e coloco dentro do meu organismo, eu vou ter problemas.
reações como se aquilo fosse um corpo estranho. Então, uma proteína de fora do meu organismo é considerada pelo meu corpo como um corpo estranho. E vai haver uma reação para eliminar aquilo e para destruir aquilo. Porque essas proteínas elas vão ser ativas, elas podem perturbar o metabolismo. Proteína que não é convenientemente desnaturada ou digerida no estômago, termina sendo algo tóxico. Então, voltando para o que nós já falamos, nós precisamos de proteínas, que são as fabricadas pelo nosso próprio corpo. As únicas proteínas que existem habitando o nosso corpo são as que nossas próprias células fabricam. Para você ter essas proteínas e fabricá-las bem, você precisa de aminoácidos e não de proteínas. Então, as verduras, as frutas, os alimentos crus e orgânicos, vegetais, possuem uma riqueza extraordinária de aminoácidos. Nozes, castanhas, amêndoas, lentilha, ervilha, feijão, arroz, tem todos os aminoácidos essenciais que você precisa. E quando formam proteínas, essas proteínas vegetais são proteínas muito pequenas, não são iguais às proteínas animais e são muito mais facilmente digeríveis, certo? Principalmente quando estão na sua condição natural, são cruas e não tem nenhum tipo de transformação pela indústria, ok? Então, fato, nós precisamos de aminoácidos para fazer nossas próprias proteínas. Então, quando você come um alimento que é proteína, ou seja, uma carne vermelha, um peixe, ou um frango, ou um ovo, ou leite, o que é que vai acontecer? Antes de você usar os aminoácidos que estão ali formando aquelas proteínas grandes, o seu estômago vai ter que digerir essas proteínas. Porque a proteína inteira, como eu falei, que é de fora, que não é nossa, do próprio corpo, ela é um corpo estranho. E é para isso que existe o estômago. O estômago é um órgão que precisa ser ácido. Ele precisa ser ácido, certo? E conter uma enzima chamada pepsina, que é uma enzima muito forte, para digerir, para quebrar essas moléculas grandes de proteína e fazer com que elas se dissolvam nos aminoácidos. Aí, a partir dos aminoácidos, o corpo absorve e vai transformar, vai fabricar as suas próprias proteínas. Esse é o fato. Para você ter os aminoácidos que vêm de um alimento proteico, você precisa digerir a proteína bem. Só que isso não acontece, principalmente se você come um excesso de proteínas. Existem várias questões aí. Em primeiro lugar, para poder o estômago conseguir digerir bem proteínas, ele precisa ser bem ácido. E muitas vezes ele não é ácido o suficiente. Porque muitas pessoas, principalmente a partir dos 40, 50 anos, sofrem de uma condição chamada acloridria ou hipocloridria. Pouco ácido clorídrico. E para que o seu estômago consiga digerir as proteínas da carne animal, seja lá qual for o animal, ele precisa ter um meio ácido. E pepsina, que é a enzima digestiva primeira que digere proteína. O que ocorre é que não tem organismo que dê conta, não tem estômago que dê conta para a quantidade excessiva de proteína que as pessoas consomem. Veja bem, não é consumir aminoácidos, é consumir proteínas em excesso que é o problema. Porque quando você consome as frutas e os vegetais, você sente logo que a digestão é muito rápida. Porque você está absorvendo já o aminoácido pronto. Você não precisa gastar energia para digerir a proteína, para ter os aminoácidos, para depois absorver os aminoácidos e fabricar as suas próprias proteínas. Aí que está o ponto principal que eu queria chegar nesse vídeo. Aí é onde começa o problema. As pessoas comem proteínas em excesso, o estômago não está ácido o suficiente, você não tem pepsina o suficiente, a digestão da proteína não é bem feita, e o que é que acontece? Você não vai digerir as proteínas como deveria. Então, por exemplo, se você come uma refeição cheia de proteína, com carne, com peixe, com frango, vamos dizer, 50% ou 60% daquela proteína vai ser digerida e o restante não vai ser. Essa proteína que não vai ser digerida vai continuar na sua forma de molécula de proteína. Só que não é a proteína do seu próprio organismo. É a proteína da carne de um animal, que forma o músculo de um animal. Então, essa proteína estranha, ela vai entrar na sua corrente sanguínea e gerar várias reações imunológicas, que podem ter consequências que são imprevisíveis. Ou você pode ter uma doença autoimune, ou você pode ter uma reação anafilática, que é muito confundida com alergia.
Essa alergia pode precipitar uma asma, pode precipitar doenças na pele. Então, é uma lista enorme de condições que podem acontecer por conta desse consumo excessivo de proteínas. Eu estou falando do excessivo. Porque se você comer pouca proteína, vai dar conta, você vai conseguir digerir e vai dar tudo certo. Embora existam algumas proteínas que não são digeríveis mesmo, como o glúten, por exemplo, e a caseína, que é a proteína do leite. Essas não são... Você pode ter o melhor estômago do mundo que não vai conseguir digerir isso bem. E aí vai dar problemas vários. E muitas vezes você está doente e não sabe que a causa da doença é essa. Então, gente, eu não estou aqui querendo fazer uma apologia do vegetarianismo de forma alguma. Eu estou querendo alertar para uma realidade. A partir dos 50 anos, o nível do seu ácido clorídrico diminui, o nível da sua pepsina diminui e você fica com a digestão mais difícil de proteínas. Isso pode ser perigoso para a saúde, ok? Vamos fazer aqui um seguinte raciocínio. O glúten. O glúten é a proteína do pão, do trigo, né? Pode ser também macarrão, ou qualquer massa, qualquer coisa que foi feita com farinha de trigo. O glúten, que é essa proteína do trigo, o nosso corpo tem dificuldade muito grande de digeri-la, certo? De digeri-lo. Então, o glúten ele passa diretamente para a corrente sanguínea sem digestão, vai ter várias reações imunológicas de atacar aquele glúten. Ou seja, o corpo fabrica anticorpos contra aquela proteína do glúten. Se calhar de a tua tireoide ter uma sequência de aminoácidos parecida com essa sequência de aminoácidos que existe no glúten, você vai ter o organismo atacando o glúten e atacando ao mesmo tempo a tua tireoide. Esse é o processo mais ou menos que acontece de uma forma simplória com as doenças autoimunes. Qualquer doença autoimune pode ser agravada por conta do consumo excessivo de proteínas não convenientemente digeridas que geram reações imunológicas fortes. Não quer dizer que essa seja a única causa das doenças autoimunes, mas com certeza o consumo excessivo de proteínas piora as doenças autoimunes. Ok? Por conta dessa reação imunológica. A gastrite é um dos exemplos. Quando você não digere convenientemente a carne vermelha ou a carne do frango, essas proteínas grandes, elas vão, na própria mucosa do estômago, vão dar reação anafilática, ou seja, o corpo vai dar lugar à produção dos anticorpos, porque não foi digerida, essa proteína ficou inteira, aí esses anticorpos vão atacar essa proteína e vão provocar uma reação anticorpo-antígeno que gera toda uma agressão à mucosa que facilita o surgimento de úlceras e gastrite. Não é o único motivo, mas é um dos agressores, esses complexos autoimunes. E eles podem circular, né, pelo sangue e provocar vários problemas em vários órgãos, deixando você todo inflamado porque o seu corpo está sendo todo agredido. Ok? Então, vale aqui a dica. Converse com o seu nutricionista, converse com o seu nutrólogo, veja aí essa questão da proteína, porque não pode ser consumida em excesso. Ok? Essa era a dica de hoje. Tem vídeos aí, tem vários estudos aí que falam sobre isso, certo? Fico feliz em poder compartilhar com vocês. O mais interessante é comer frutas e verduras em abundância, porque elas são riquíssimas em aminoácidos, ou seja, já está pronto para você absorver. Não vai gastar muita energia para você digerir. Você não vai precisar quebrar a proteína para poder conseguir os aminoácidos, eles já estão prontos para você, ok? Eu já vi uma vez um estudo que mostra que um abacaxi inteiro tem toda a quantidade de aminoácidos essenciais que você precisa em um dia. Então, esse mito de dizer que você tem que comer proteína animal, senão você vai ficar sem proteína, sem músculo, isso não é uma coisa verdadeira, isso é um mito. É um mito, certo? Você se alimentando muito bem como vegetariano, você não vai ter falta de proteínas de forma alguma no seu corpo, ok? Um abraço para você, esse era o recado de hoje, fico feliz em poder compartilhar, como sempre, é uma felicidade muito grande para mim e desejo para você muita paz, saúde e alegria.